Boa noite, meus amados irmãos em Cristo e meus amigos. Boa noite. Mais uma vez nós para unirmos a nossa fé, compartilharmos a de Deus. A palavra que dirige os nossos passos nessa terra. Porque sem a palavra de Deus, amados, olha só, a palavra de Deus, ela está na terra, né? E através da palavra que é pregada, né, todos os dias, de uma maneira ou de outra, hoje em dia, nós temos, né, os meios de comunicação, né, temos Bíblia impressa e, enfim, vários obreiros, né, que se esforçam também para pregar o Evangelho. Mesmo assim, a palavra de Deus, ela não é conhecida. Ela não é conhecida. E é aí que mora todo o problema. Porque veja só, quando Deus criou Adão e Eva, quando ele criou este casal, esse casal, Adão e Eva, eles tinham a essência de Deus nas suas vidas, na sua mente. Esta mesma palavra, né? Essas mesmas palavras, é claro que muitos livros da Bíblia são fatos históricos, mas a regra de Deus, né? A lei de Deus, a justiça de Deus, o amor e a fé, isso que faz parte do próprio Deus, já está na mente do ser humano, do homem, do Adão e da Eva. E eles não tinham outros caminhos, outros meios, né? Outras palavras. Eles se baseavam apenas naquilo que eles haviam nascido, né? Para se inclinar, ou seja, para a palavra de Deus. Aliás, quando a pessoa ela fala andando em espírito, o que é andar em espírito? Andar em espírito é se inclinar para a palavra de Deus. Andar em espírito é praticar a palavra de Deus. E os primeiros, né, que foram criados por Deus, que foi Adão e Eva, eles tinham exatamente isso. Toda a inclinação deles era para a palavra. Então, naturalmente, eles andavam em harmonia com Deus, em comunhão com Deus, e tudo dava certo. Porque de Deus nada mais é que um manual de instrução do homem. Deus quem criou o homem, né? Então, um manual de instrução, o que faz com que tudo dê certo, né, na vida do ser humano, tanto espiritual, como financeira, como sentimental, como familiar, enfim, o homem nasceu para ser vencedor e para se dar bem, e toda a sua vida dar só o objetivo, a felicidade plena. Mas isso foi quando Deus criou Adão e Eva. O diabo, né? Lembra daquela história lá do livro de Gênesis? Quando o diabo apareceu lá no jardim, ele sabia, né, que Deus havia dado o manual de instrução para Adão e Eva. E o Adão e Eva se baseavam naquilo que Deus havia, né, colocado na sua. E o Adão e Eva se dava muito bem. Mas o diabo veio roubar, tirar da mente do Adão e da Eva justamente essas palavras de Deus.
né? Veio roubar as palavras de Deus. E o Adão e a Eva, que tinham esta palavra como verdade plena e absoluta, já passaram a duvidar e a desprezar esta palavra. Bom, e aí? O que aconteceu? Aconteceu o que você vê aí nesse mundo. Está vendo? O que aconteceu? É confusão geral. Confusão entre pai e os filhos, filhos e pais, né? Esposo e esposa, confusão, patrão e empregado, confusão entre vizinhos, confusão, desarmonia completa, mortes, né? Guerras e mortes, né? Desassossego, falta de paz, e ainda que o homem trabalhe arduamente na terra, a terra não produz nada, né? E aí lhe falta tudo, inclusive a saúde. Você veja, assim que Adão e Eva jogaram fora, desprezaram este manual de instrução, olha só, o Caim já não nasceu mais, né? Já não nasceu mais debaixo da lei da palavra de Deus, mas ele nasceu onde ele podia fazer o que ele quisesse. E aí ele caiu na lei do pecado. E a lei do pecado lhe permitia matar, né? Deus já não permitiria, mas a lei do pecado matava. E ele foi e matou seu irmão, ele não tinha esse direito. Pois é, quando o diabo tirou o manual de instrução, então os homens começaram a agir freneticamente. E aí vieram as ideias, vieram as invenções, vieram, cada um fazia o que quer. Veio as religiões. Uns dizem que para adorar a Deus tem que ser em Jerusalém, outros tem que ser no monte, outros tem que esperar no tanque de Betesda, e outros tem que ir para aquela igreja, outros tem que ir para essa, enfim, né? E diversas igrejas. E todo mundo querendo o quê? Achar o caminho. Qual é o caminho que leva para a paz? Qual é o caminho que leva para a solução? Qual é o caminho que traz de fato, de verdade, plenitude e felicidade para o ser humano? Qual é o caminho? A palavra de Deus. Mas hoje, quantas pessoas não conhecem e quantas pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, elas resistem. E aí, irmãos, elas não permitem que a palavra de Deus penetre dentro dela. Ou então, para não ter que abandonar, né, as suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, seu jeitinho de ser, as pessoas preferem mudar o que está escrito e colocar do jeito que for conveniente para cada um. Infelizmente é isso que acontece. Mas você sabe, veja só, lá no livro de Juízes, fala uma passagem exatamente isso que eu estou te falando. Olha só, o povo de Israel tinha acabado de ser liberto por Deus, né, através de Moisés, Egito, lá no Egito. E um dos argumentos, né, que Deus havia se utilizado, e o próprio Moisés, foi que liberasse o povo para prestar cultos a Deus. Deus era Deus daquele povo, embora estivesse no Egito. E queria que esse povo que estava lá no Egito o servisse, o invocasse, o adorasse, lhe prestasse cultos. Então Deus tirou o povo de Israel do Egito para que isso fosse possível. Porque os egípcios, eles tinham suas próprias crenças. Porque foi isso que aconteceu, né? Da época que os homens saíram do Jardim do Éden, e cada um partiu para um lado, os filhos de Adão e Eva, um foi para
outro para outro, outro para outro, outro para outro, né? E eles procriaram, tiveram filhos, cada um foi escolhendo, né, sua própria crença, suas próprias ideias, suas próprias maneiras de viver, né, suas próprias regras, como foi o caso da Torre de Babel, né? E Nimrod, se eu não me engano, Nimrod foi um dos que criou a primeira religião, que foi de adorar, né? O homem queria achar um caminho para ir para o céu, para ir até Deus, por intermédio próprio. E aí ele construiu a Torre de Babel. Mas isso nunca foi aceito por Deus, né? Nimrod foi um homem tirano, mal visto por Deus, reprovado por Deus, e a torre foi destruída. Mas os homens tornaram a levantar várias torres, como foi o caso, né, dos egípcios. Olha lá, eles levantaram as pirâmides, né, a esfinge e outras idolatrias, né, que eles depositavam toda a sua adoração, sua fé e sua vida. Mas eram caminhos que davam solução? Não. Todos os faraós, eles acabaram cometendo um erro gritante, né? Que casava-se com o irmão e acabava por conta do incesto, enfraquecia os ossos e o sangue, e eles acabavam ficando muito doentes e morrendo precoce. Então, quer dizer, toda a inventiva que o homem fez no passado, que ele faz no presente, sim, a direção de Deus, sem a direção da palavra de Deus, dá com os burros na água, irmãos. É isso mesmo. Qualquer coisa nesta terra, sem a palavra de Deus nos guiar, sem a palavra de Deus nos direcionar, seja ela de ordem financeira, seja de ordem familiar, sentimental, nunca dá certo, não é? A gente acaba enganado pelo próprio coração. Por quê? Por não se submeter à palavra de Deus. Mas Deus sempre querendo, não é verdade? Resgatar o seu povo, querendo ajudar o seu povo, querendo ver o seu povo se dar bem, ser bem sucedido, vencer nessa terra. Ele sempre achava um meio de levar até o povo perdido a sua palavra. E veja só, olha só, aqui no livro de Juízes, como eu havia falado, Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito. E eles estavam saindo, né, pelo deserto para ir para a terra prometida. E nesse inteirinho vieram, além de Moisés morreu, né? Depois veio Josué, mas Josué também morreu, né? E aí vieram outros homens. Deus levantou outros homens. E é o que está dizendo nesse capítulo 2 do livro de Juízes e no verso 16. Presta atenção. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tão pouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e o oprimiam. Olha só, Deus, numa estratégia de levar a palavra dele, que é um manual de instrução, para que o homem se dê bem, ele levantou juízes, vários homens, que aqui até o título desse livro, Juízes. E esses juízes, Deus era com eles, porque eles traziam o quê? A palavra de Deus, né? Eles iam julgar as causas, né? Através da palavra de Deus. E porque aquele povo estava em terra estranha, e eles começaram a sofrer perseguição dos seus inimigos.
Então, uma maneira deles não morrerem na mão dos seus inimigos era se eles ouvissem os juízes, né? Se eles ouvissem os juízes. E aí, eles seguindo as regras de acordo com a palavra de Deus, então todos os inimigos seriam aniquilados. Por quê? Quando nós passamos, né, no momento de obedecer aquilo que Deus está dizendo, então Deus é conosco. Deus, ele é conosco. E quando ele é conosco, então nós tornamos fortes, abençoados, poderosos. Deus pode nos dar o livramento. Mas nós temos que obedecer, observar e obedecer aquilo que está escrito, né? Para que Deus possa trabalhar em nosso favor. Para que Deus possa nos livrar dos inimigos que são, olha só, a miséria. Talvez você não tenha homens perseguindo a sua vida, mas existe a dificuldade financeira, as portas, o desemprego, as doenças, as traições, as guerras, né? Os conflitos, os vícios. Veja só, como o homem do século 21 tem inimigos mortais, inimigos perigosos, que estão, às vezes, sabe como? Morando dentro da nossa casa. Está morando dentro da nossa casa. E se esses bandidos, né, estão dentro da nossa casa, estão roubando a paz, roubando a felicidade, roubando a dignidade, roubando o pão, né? Então, como nos livrar desses inimigos que são espirituais, que estão fazendo a nossa vida no inferno e fazendo dos nossos familiares, ó, gemer e chorar. Então, como que a gente vai fazer, né, diante dessa situação alarmante, diante dessa situação desesperadora que a humanidade está vivendo? Como Deus pode trabalhar por nós? Não, irmã Cristina, eu vou para a igreja. Não é o suficiente. Não é suficiente. Nós temos que observar aquilo que está escrito, a palavra de Deus, as regras de Deus, e fazer como Adão e Eva eram antes de duvidarem da palavra de Deus. Escrever essas palavras na nossa mente, escrever essas palavras no nosso coração, no nosso entendimento, e tomar aquilo como regra de vida, de obedecer aquilo arduamente, nos tornarmos como esses juízes da nossa casa. Aí, talvez ninguém na nossa família vai querer seguir isso, mas não importa. Você, eu, aqueles que querem compromisso com Deus, têm este pacto, assumam um pacto de se voltar para a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. E você sabe que lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, diz o seguinte: as bênçãos decorrentes da obediência. Quando uma pessoa, ela se prontifica, ela realmente, ela quer, ela tem um pacto de obedecer a palavra de Deus, de se inclinar para a vontade de Deus. É difícil? Às vezes sim, porque nós temos que renunciar a tanta coisa, não é verdade? Mas vale a pena, porque quando Deus vê nós nos esforçando, nos sacrificando para poder a palavra dele, ele vem morar na nossa casa. Olha aí, quando Deus vem morar na nossa casa, porque nós somos pessoas obedientes a Deus. Agora eu te pergunto, não é o que está escrito lá no livro, se eu não me engano, de Lucas? Se há um valente, né? E ele, sendo o valente, ele guarda, né, armado, tudo que aquela casa tem. Mas vindo um valente mais forte do que ele, então quebra as correntes, né? Vence esse valente que estava lá, põe ele para correr e dá a vitória.
Então Deus só quer encontrar alguém que faça o contrário que Adão e Eva fizeram. Enquanto Adão e Eva desprezaram a palavra de Deus, e aí o mundo se tornou um caos, Deus quer encontrar alguém, irmãos, que no íntimo, lembra? Ontem nós falamos sobre a sinceridade. Deus quer encontrar alguém que no íntimo, de todo o coração, de toda a sua alma, queira se inclinar para a palavra dele. Queira escrever, apagar, sabe? Porque a gente, nós seres humanos, somos como um computador. Você já viu um computador como que é? Uma vez você acessou qualquer coisa, fica lá registrado, né? Sabe lá Deus quando aquilo se apaga. Só quando desconfigurar tudo. Assim é o ser humano. Então, gente, todas as nossas vivências, né? A gente nasceu num lar, não sei como foi o seu lar, né? O meu era um lar que meu pai não conhecia a palavra de Deus, minha mãe também não, né? Embora meu pai fosse temente, mas ele não conhecia. E isso fez um estrago muito grande na minha família, né? Então, eu trouxe aprendizados da minha vivência, da minha juventude, né? E de tudo que esse mundo nos influencia. Mas quando eu quis me voltar para a palavra de Deus, muitas coisas na minha mente, no meu coração, na minha vida, eu tive que pegar e deletar, né? Tinha lá dentro de mim um orgulho, e Deus falava para eu ser humilde. Então eu tive que pegar e deletar o orgulho. Ou eu escolhia, né? O do orgulho permanece a Cristina orgulhosa, ou então me torno uma pessoa humilde. Eu tive que deletar o orgulho, porque senão seria a minha ruína, para pôr o que a palavra de Deus estava falando. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso com a nossa vida. Para pôr como regra de vida a palavra de Deus na nossa vida, nós temos que nos desconfigurar. É verdade. Desconfigura tudo. Tudo que aprendeu. Não sei, tá sendo bom para você? Tá te trazendo bons retornos? Eu não sei, né? Agora, uma coisa eu tenho certeza. Quando nós colocamos como regra de vida a palavra de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo. A pessoa não precisa se desesperar para ficar atrás da bênção. Diz lá no livro de Deuteronômio, no 28, que a bênção vai atrás da pessoa. E eu creio nisso, e isso é verdadeiro. Então, amados, não se desespera pelos inimigos que estão te afrontando, que estão acordando e dormindo lá dentro da casa onde você mora, que deveria ser um ambiente de paz. Não se desespera, não. Faz um pacto com Deus, fala, olha, eu vou fazer um pacto de conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, custe a minha vida, custe sangue, custe o que custar, mas eu vou resgatar a minha família, eu vou resgatar a minha casa, porque o valente, ele vai morar em mim, né? Então vale a pena. Se você ama a sua vida e quer salvação, e se você ama os seus, a sua família, vale a pena. Olha só, por conta desse povo aqui, olha, Adão e Eva, eles desprezaram a palavra de Deus. E só vieram mortes, irmão, só catástrofe, né? Caim matou Abel, daqui a pouco veio um outro lá que matou o Caim. Só desgraça, né? E aí, veja só, nesta ocasião aqui dos juízes, Deus, se aquele povo, eles ouvissem a palavra de Deus através dos juízes, Deus os livrava dos seus inimigos. Mas eles não queriam ouvir os juízes, eles queriam viver de acordo com a própria vontade. E aí eles se tornaram um povo perseguido, muitos morreram, né? Tiveram que comer até os filhos em certas ocasiões por conta da fome. E essa era a vontade de Deus? Não era, ele era o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus.
Mas para Deus poder pelejar pela gente, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Uma certa ocasião, um anjo veio do céu. Verdade, um anjo veio do céu, porque havia um homem aqui na terra que estava orando. Mas ele não estava somente orando. Olha só, o anjo, quando ele veio trazendo as seguintes palavras: Daniel, homem muito amado diante de Deus, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a conhecer a palavra de Deus e a conhecer a Deus, te são ouvidas suas orações. Você está entendendo? Às vezes você já orou, às vezes você já foi para a igreja, fez voto, fez jejum, eu não sei, né? E parece que nada funcionou, né? Mas Deus quer ouvir as suas orações. Deus quer mostrar o braço forte dele. Deus quer resolver o seu problema, quer manietar esse inimigo poderoso que está aí na sua casa. E você vencer qualquer tipo de luta, as drogas, a macumba, os espíritos malignos, a dificuldade financeira, a separação, o divórcio, a traição, seja lá qual for o tipo de luta, Deus quer te dar vitória. Mas não somente ore, não somente jejue, não somente faça votos. Começa a praticar a palavra de Deus, a se envolver com Deus, a conhecer a palavra de Deus e a praticá-la e obedecê-la. Isso mesmo. Coloque esse manual de instrução na sua mente. Lembra? Lá no Salmo 1 diz isso, né? Feliz o varão, né? Que na lei do Senhor medita de dia e de noite. É verdade, irmãos. Quando nós colocamos o nosso coração, nossa vida, né? Nas palavras de Deus, as coisas começam a fluir. Porque Deus se agrada dos tais. E faz você forte. E não tem batalha que você não possa vencer, né? O Daniel, quando ele estava lá buscando a Deus, ele estava numa luta ferrada contra os demônios, né? Diz que o príncipe da Pérsia era uma legião, um principado, uma entidade do mal. Mas Daniel não só orava, ele conhecia Deus, se envolvia, procurava conhecer. Então, amados, a única solução, a única esperança para nós nessa terra é a palavra de Deus. Não há outro caminho. Aliás, há vários caminhos, né? Mas qual é o fim deles? Engano, perca de tempo, ladainha. Mas essa não, essa é a palavra de Deus. E você sabe que Deus vem ele vem testificando que a palavra dele é verdadeira. Porque os estudiosos, né? Há muitos estudiosos nesse mundo. E eles já procuraram, né? Tanto em Israel como na Mesopotâmia, no mundo inteiro, uma Bíblia que ela não trouxesse essas palavras. Porque o que aconteceu foi, a Bíblia foi escrita, né, numa linguagem, né? Numa língua, né? E ela foi sendo interpretada em outras línguas. Para o grego, né, do hebraico foi para o latim, para o português, para o inglês, né, para o alemão, enfim, por várias línguas. Mas você percebe que as mesmas interpretações sendo varia muito pouco, mas a essência é a mesma. Né? E há pouco tempo acharam lá no pergaminho do Mar Morto, que é interessante, são pergaminhos muito antigos, e todos os livros que eles acharam ali condizia perfeitamente com esta Bíblia. Então você vê, tantos anos já se passaram, tantos séculos, e a Bíblia, ela é essa, é uma só essa, né? Não há diversidade
de línguas, eu digo assim, de interpretações, né? Há várias Bíblias, mas todas dizem a mesma coisa, né? Por quê? Porque Deus vem mostrando para o homem qual é a vontade dele, como vencer neste mundo. Não basta você frequentar uma igreja e fazer todos os rituais daquela igreja, se primeiramente você não procurar conhecer a Deus. Como você vai conhecer a Deus? Através da palavra dele, através da palavra que ele deixou escrito. Então, se envolva com a palavra de Deus, se envolva em conhecer a Deus, se envolva. A Bíblia fala que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Era povo de Deus, mas não teve conhecimento da palavra, pereceu. Então nós, junto com a oração, junto com o jejum, junto com os cultos, junto com as ofertas, você procurar conhecer a Deus através das escrituras sagradas, né? Vai se envolvendo com Deus. E hoje eu ouvi algo e achei de grande proveito para a minha vida e quero colaborar, compartilhar com você. Olha só, amados irmãos, muitas vezes nós deixamos de ler e meditar na palavra de Deus, não porque nos falta tempo. Tempo a gente até acha, mas não colocamos a palavra de Deus como prioridade. É isso mesmo. Se eu tiver que ler a Bíblia ou mexer no celular, o que eu vou priorizar? Se eu tiver que ler a Bíblia e assistir um programa da televisão, o que eu vou priorizar? Então você vê, às vezes o tempo vem, mas a gente gasta esse tempo da gente que é tão precioso, que não para. Cada minuto que passa a gente está mais velho, mais partindo dessa terra, não é verdade? A vida, uma hora, ela tem prazo de validade e uma hora vai embora. Então, vamos gastar a nossa vida com aquilo que vai trazer bênçãos e vitórias, tanto para nós, como para nossa família, como para todos que estão ao nosso redor, né? E para Deus fazer da sua vida uma bênção e uma vitória. E você poder ajudar muitas pessoas ao seu redor. A palavra de Deus, ela funciona, tá bom? Vamos orar, põe a mão no seu coração. Se você quiser, neste momento, você faz um pacto, mas um pacto sincero, né? Faça um pacto sincero de todos os dias ler um capítulo, só um capítulo, falando ao Senhor, vou mexer também no celular, porque às vezes é necessário, na verdade. Vou assistir meus programas, mas vou ler e meditar num capítulo, umzinho da Bíblia, né? E o Espírito Santo, ele vai levar você para muito mais da palavra. Vamos orar. Faça esse pacto de ler a Bíblia. Santíssimo, eterno Deus, nos ajuda, Pai, nos esforçarmos, porque o nosso tempo nessa terra, ele está se esgotando. E a Bíblia fala, buscar a Deus enquanto se pode achar, porque o dia do amanhã não nos pertence. Então venha abençoar, meu Pai, venha abençoar a vida dos meus amados irmãos, ouvintes, cada um deles, a Rayane, minha filha, a Adriana, pastor Danilo, oh meu Deus, cada irmão que está, meu Pai, Elisandra, Regina Lima, todos esses irmãos, meu Pai, que venham a receber cada dia mais a presença de Deus, a força para orar, a força para jejuar, a força para meditar na palavra de Deus, para conhecer, para ser, meu Deus, conhecedor da tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, conhecedor e também praticante, obediente, para a glória do seu santo nome. Amém. Você sabe, amados, que Jesus, a única passagem, a única que mostra, né, nos evangelhos, de quando Jesus era pequeno, né, que ele tinha 12 anos, a única, não teve outra. Adivinha o que ele estava fazendo? Ele estava em volta dos doutores da palavra, dos fariseus, né, falando sobre
o manual de instrução, as escrituras sagradas, a palavra de Deus e o poder para os homens vencerem o mundo. Fica com Deus. Amanhã estaremos de novo. Muito prazer. Compartilhe essas lives. E também nos acompanhe, tá bom? Vocês fazem muita falta para nós. Fica com Deus. Em nome. Deus nos abençoe. Até amanhã.